Cervejeiros e cervejeiras, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Hoje eu respondo uma dúvida que eu recebi lá no blog Com Cerveja, do Juan Arango. Ele perguntou o seguinte: eu aprendi que depois de 4, 7 dias de fermentação, a passar a cerveja para outro recipiente para clarificar a cerveja e deixar o fermento morto no fundo do balde. Só que recentemente eu tenho visto muita gente falando para não fazer isso. Então qual que é a sugestão? Juan, então, se alguém não pegou, a questão é o seguinte: o Juan quer saber se depois da fermentação ele mantém o mesmo balde para maturação ou se ele muda de balde, tira do balde de fermentação, passa para um balde de maturação para maturar a cerveja, clarificar a cerveja, fazer a próxima etapa, certo? Então é o seguinte, Juan, não existe o melhor jeito, tá? Tanto um quanto o outro pode ser feito, cada cervejeiro tem o seu processo e o que é melhor, tá? Eu estaria sendo leviano se eu viesse aqui e falasse para vocês que vocês têm que fazer isso, que vocês têm que deixar no mesmo balde ou que vocês têm que trocar, certo? Se vocês estão ouvindo alguém falar que é obrigado a fazer de um jeito ou de outro, isso eu posso falar com certeza, que não está certo o que estão falando. Vocês podem deixar ou podem trocar de balde. O fato de fazer isso vai ter algumas consequências na sua cerveja, para um lado ou para o outro, mas não tem um jeito certo e um jeito errado. É mais uma questão de escolhas, tá? Quer ver o seguinte? Por exemplo, vamos pensar que a gente vai trocar de balde. Então, depois que a gente terminou a nossa fermentação, constatou que ela correu tudo certinho, a gente vai tirar e vai passar para um outro balde para maturar. Ou seja, a gente vai separar a nossa cerveja do trube ali, do fermento, certo? Da lama de leveduras, para ela passar para o processo de maturação e clarificação. Qual que é o problema disso? A gente vai estar abrindo o balde, passando ele para um outro balde, então a cerveja vai entrar em contato com oxigênio. Isso aí vai acelerar o processo de oxidação da cerveja. Então quem fala que não é para tirar, ele está pensando muito provavelmente nisso. Não quero que você abra o seu balde, que você exponha ele para o oxigênio e comece o processo de oxidação. Então se você deixar o balde fechado, você conserva melhor a sua cerveja. Entendido? Mas isso não quer dizer que seja obrigado a não trocar de balde para não oxidar. E ainda você tem artifícios para evitar essa oxidação. Por exemplo, se você tiver um cilindro de CO2, se você tiver uma torneirinha na parte de cima do seu fermentador, do seu balde fermentador que você vai passar para maturação, você pode introduzir ali um gás carbônico que ele vai expulsar o oxigênio. Então você também consegue depois, no seu balde de fermentação, eliminar o seu oxigênio. Então não teria tanto problema. Então vamos pensar da outra forma: não vou trocar de balde para não ter problema com oxidação. Então eu vou deixar direto no meu balde fermentador. Ah, mas aí eu vou ter problema com leveduras. Leveduras vão ficar lá, muita gente fala em autólise. Isso aí a gente ouve muito falar de autólise, mas isso vem da escala industrial, tá? Cervejeiro caseiro, levas de 20, 40, 60 litros, você não vai ter problema com autólise, a menos que você fique com muito tempo a sua cerveja no balde maturador. Eu diria que depois que terminou a fermentação, se você ficar até um mês com a cerveja no balde fermentador, não tem problema você deixar a sua lama de leveduras lá embaixo, certo? Se você for deixar a cerveja mais tempo que isso, então é recomendado, eu recomendaria, tá? Não quer dizer que você não pode deixar. Eu quero dizer que o Daniel recomenda que você troque de balde se você deixar mais que um mês a sua cerveja naquele balde. Então, se for ficar mais que um mês depois de terminar a fermentação, troca de balde. Se for ficar menos, pode deixar sem. Você quer trocar? Pode, mas daí seria interessante se você tivesse um processo para tirar o oxigênio do seu balde de maturação. Assim você reduz aí o processo de oxidação da cerveja, que de fato ele vai acontecer de uma maneira ou de outra. Depois que você engarrafar, isso acontece sempre, acaba acontecendo com o tempo, e é isso que envelhece a cerveja, etc. Agora, se você tiver muito contato com o oxigênio, esse processo acaba sendo acelerado e a sua cerveja estraga mais rápido, tem os processos aí, os efeitos da oxidação. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Espero que tenham gostado da sacada. Então ficou aí. A escolha é de vocês. Troca de balde, não troca de balde. Vocês sabem aqui qual é o problema de deixar com balde ou trocar de balde. Fica a critério de vocês. Certo? Um grande abraço. Amanhã a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!